Bom dia, Hare Krishna. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula. Estamos aí nos encaminhando para o final, para a reta final do nosso retiro. E foram muitos momentos até agora, tanto aqui nas aulas quanto fora, de reforma íntima, de momentos propícios para o autoconhecimento. Estamos bem felizes com tudo isso que vem acontecendo aqui e só temos a agradecer a vocês. E a cada prática que passa, parece que, pelo menos na minha visão, eu vou integrando cada vez mais assim, tudo que a gente está vendo. Então, está sendo muito especial. Muito obrigada. Bom, hoje, como o Govinda comentou, nós vamos continuar vendo as aulas sobre equilíbrio, sobre harmonia interior, e hoje é sobre equilíbrio interior, desenvolvendo equanimidade no caminho espiritual. E aí a gente vai ver, já dando um spoiler, que desenvolver equanimidade no caminho espiritual corresponde a gente desenvolver equanimidade no nosso dia a dia também, na nossa vida, na vida prática. Então, uma coisa não está desligada da outra, muito pelo contrário, elas se unem. A nossa vida é o reflexo da nossa espiritualidade e vice-versa. Então, são coisas que trazem benefícios práticos para o nosso dia a dia, realmente. Bom, antes de começar, vamos saudar a Deus, a pessoa suprema. Eu peço que repitam depois de mim, se quiserem, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vou também saudar meus mestres espirituais, Onagyana Timiranda Hasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais profunda escuridão da ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o bálsamo do conhecimento. A ele eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Tinamine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine. Bom, dito isso, vamos começar. Alguém poderia passar os slides para mim, por favor? Obrigada. Bom, para a gente iniciar o diálogo, a primeira coisa que eu proponho aqui é a gente entender o que é a equanimidade. Só lembrando, né, que foi como o slide anterior trouxe, que tudo isso que nós vamos ver aqui agora é baseado na Bhagavad Gita, de Prabhupada, Bhagavad Gita como ele é, que vocês estão tendo contato ao longo de todos esses dias, dentro de todas as palestras, de todos os comentários que a gente traz, tudo é retirado da Bhagavad Gita. Então, o que é equanimidade? Eu fui procurar, inclusive, a definição de dentro do dicionário para trazer algo bem prático e específico para o nosso dia a dia. E o dicionário nos traz que é a constância, a igualdade de temperamento, de ânimo, em qualquer circunstância. Então, aqui tem até um exemplo, revelava a equanimidade tanto na alegria quanto na tristeza. E aí ele traz algumas coisas mais sutis também, tranquilidade de espírito, moderação, comedimento, julgamento ou consideração imparcial. Então, a imparcialidade também é trazida aqui como equanimidade, equidade, retidão, neutralidade. Então, a maior figura que me veio em mente para exemplificar como a gente pode entender a equanimidade é a figura da balança, daquela balança que não pende nem para um lado nem para o outro, ela está ali equilibrada. E a Bhagavad Gita vai trazer para a gente, no capítulo 10, versos 4 e 5, no significado, o seguinte trecho. Prabhupada nos diz o seguinte: Samatha, equanimidade, samatha é a palavra em sânscrito para equanimidade.
refere-se a estar livre do apego e da aversão. Ser muito apegado ou muito desapegado não é o melhor procedimento. Este mundo material deve ser aceito sem apego nem aversão. Aquilo que é favorável para levar avante a consciência de Krishna deve ser aceito, e o que é desfavorável deve ser rejeitado. Isto se chama samatha, equanimidade. Quem está em consciência de Krishna não tem nada a rejeitar nem nada a aceitar, exceto quando se trata de algo que pode ser utilizado no fomento à consciência de Krishna. Então, Prabhupada nos resume a equanimidade em aceitar o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável. Estar livre do apego e da aversão. Novamente, a ideia da balança se faz presente, porque é aquela atitude que não pende nem para um lado nem para o outro, e aceitar o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável corresponde também a entender o que faz bem para mim, o que vai me ajudar no meu caminho espiritual. E já vimos que o caminho espiritual não está excluído da nossa vida cotidiana. Então, é refletir, é pensar o que faz a diferença de forma positiva para a minha vida cotidiana e o que não faz. Então, o que faz, eu vou buscar fazer mais daquilo, eu vou buscar internalizar cada vez mais, deixar cada vez mais natural, e o que é desfavorável, eu vou buscar cada vez mais me afastar, cada vez mais me desvencilhar, para que eu possa trilhar o meu caminho espiritual e o meu caminho de vida em plenitude, em equanimidade. E aí, pode passar, por favor? Quais são os sintomas de quem desenvolve a equanimidade? Equanimidade é um tema muito falado nas escrituras, então a gente encontra muito insumo para entender quem são essas pessoas que desenvolvem a equanimidade. Inclusive, Arjuna pergunta isso para Krishna: como se comportam essas pessoas, o que elas fazem? Então, o que elas têm em comum é o que a gente vai ver aqui. Basicamente, antes da gente entrar nos detalhes do que essas pessoas têm, vale ressaltar e resumir que quem é equânime, quem demonstra equanimidade, é aquela pessoa que transcendeu os modos da natureza material. Então, nós vimos ao longo dos nossos dias também sobre os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, e o quanto esses modos influenciam as nossas vidas, as nossas decisões, tudo o que a gente faz, o que a gente escolhe, a forma como a gente se porta, e que quando a gente se deixa levar por esses modos sem ter consciência, eles podem fazer alguns estragos, porque a gente não vai perceber quando cada um está agindo, a gente vai pensar que é uma escolha nossa, e na verdade não é. E até assim, ampliando essa visão de uma escolha nossa, entender os modos da natureza material permite com que a gente reflita se aquela escolha que a gente está fazendo é uma escolha que está afinada com as qualidades da alma, que são as qualidades divinas que a gente viu aqui, ou se essa escolha está mais para o lado das qualidades demoníacas ou não divinas, as qualidades que a gente precisa buscar transcender de fato, as qualidades que a gente precisa buscar superar. Então, aquela pessoa que transcende os modos da natureza material é aquela que não se identifica. Então, ela percebe, tem a consciência de perceber: será que nessa situação eu estou sendo impelido a agir pela ignorância? Será que nessa situação eu estou impelido a agir pela paixão ou pela bondade? E até assim, até olhando para a bondade não se identifica, ela olha tudo como observadora, chamada da pessoa autossatisfeita. Ela não precisa depender das situações exteriores para ela ter satisfação, ela encontra satisfação no próprio eu, na própria alma. E também é dito aqui que para que ela transcenda, ela precisa ter a realização de que não é o corpo. Então, como eu desenvolvo a equanimidade? Quais são os sintomas? Uma pessoa que não se identifica com os modos da natureza material. Mas e aí, como eu faço isso? Como eu vou não me identificar com os modos da natureza material?
é entendendo que eu de fato não sou esse corpo, que eu sou alma espiritual, e como alma espiritual, uma parcela integrante de Deus, essa alma espiritual tem todas as boas qualidades em si, tem todas as qualidades divinas em si, e que as misérias, os desafios, o que ela está passando no mundo, não tem nada a ver com ela, em última instância. São todas situações que ela precisa passar e, de fato, transcender para atingir essas qualidades da alma, para cada vez mais estar alinhada a essas qualidades da alma. E aí, na Bhagavad Gita também, agora entrando nos detalhes sobre os sintomas de quem desenvolve a equanimidade, no capítulo 18, verso 54, a gente vê a seguinte passagem, que aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Então, o primeiro sintoma, ele nunca se lamenta nem deseja ter nada. É equânime para com todas as entidades vivas. E nesse estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro, serviço devocional a Deus. E nós já vimos que o serviço devocional não é apenas fazer uma adoração, um puja para uma deidade, morar num templo, servir diretamente, como muitas pessoas fazem aqui, mas que é espiritualizar a própria vida. É por isso que a equanimidade no caminho espiritual está tão ligada à equanimidade em todas as outras áreas da vida também. E o serviço devocional corresponde a fazer tudo que nós fazemos pensando em Deus, sabendo que é Ele a fonte de tudo, sabendo que o resultado de tudo é para Ele e não para mim, saindo da plataforma do falso ego, do eu, meu, e ampliando a visão e se entendendo como parte e parcela integrante dele e, portanto, como parte e parcela integrante de um todo, do todo em que nós vivemos. E aí, Prabhupada, no significado desse verso 54 do capítulo 18, diz assim, que essa pessoa que desenvolveu equanimidade não vê que no mundo material alguém seja superior e o outro inferior. Posições inferiores e superiores são efêmeras. Essa pessoa percebe que não tem nada a ver esses aparecimentos e desaparecimentos efêmeros. Então, é uma pessoa que entende também que todas as entidades vivas são almas espirituais e que não existe uma posição superior ou inferior, que todos que estão aqui estão sob a mesma influência dos modos da natureza e que estão também suscetíveis a estarem no lugar uns dos outros mais cedo ou mais tarde, dependendo aí do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. E aqui também na Bhagavad Gita, no capítulo 6, verso 9, é dito assim: considera-se ainda mais avançado, ou seja, mais sintomas de equanimidade, quem vê os bem-querentes honestos, os benfeitores afetuosos, os neutros, os mediadores, os invejosos, os amigos, os inimigos, os piedosos e os pecadores, todos com uma mente equânime. E isso de ver todos com uma mente equânime, até mesmo aqueles que cometeram algum delito, aqui ele traz vários exemplos, os invejosos, os inimigos, os pecadores. Prabhupada traz um exemplo muito clássico que é de você poder ver a todos como almas espirituais, que não cabe a nós julgar e perceber o que aquela pessoa está fazendo, mas sim odiar o pecado e não o pecador. É um exemplo clássico que é trazido na Bíblia também, de odiar o pecado e não o pecador. Assim a gente vai conseguindo ver todos da mesma forma, como almas espirituais. Claro, sabendo que tem atitudes e questões que podem acontecer e que aquela entidade viva, ali encoberta pela ilusão da energia material, está fazendo, está sendo autor,
mas que, em última instância, ela é alma espiritual e que, através de questões ligadas ao karma, questões ligadas ao ciclo de repetidos nascimentos e mortes, ela pode ter as reações daquilo que ela está fazendo em algum outro momento, mas que não cabe também a nós julgar e analisar e entrar numa atitude de desrespeito ou numa atitude de falta de compaixão por conta dessa questão que ela acabou trazendo ali, né? E sim ver todos de forma afetuosa, de forma neutra, não se identificando com aquilo que a entidade viva corporificada, lembrando que ela está cometendo aquilo por ser uma entidade viva corporificada, fez. E aí aqui no Srimad Bhagavatam também, que é outra das escrituras bases da filosofia, no canto 4, capítulo 13, verso 7, é trazido um exemplo de uma personalidade, Utkala, que se diz assim, que desde seu nascimento, Utkala estava plenamente satisfeito e desapegado do mundo. Ele era equânime, pois podia ver tudo repousando na superalma e a superalma presente no coração de todos. Então é outro sintoma de quem busca e desenvolve a equanimidade é ver a superalma, ver Krishna, ver Deus no coração de todos. Então, até mesmo diante dos inimigos, dos pecadores, saber que ali existe uma alma espiritual e que Deus também está presente dentro do coração daquela entidade viva e que aquela entidade viva pode ver mais abertamente essa presença de Deus e cultivá-lo e buscar as qualidades divinas e demoníacas, ou não, porque ainda não está naquele momento dela, mas sabendo que em última instância tudo leva a Krishna, tudo vai chegar até Krishna e que mais cedo ou mais tarde, de acordo com o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, essa entidade viva vai chegar até Krishna também. E aí, isso até traz uma ideia de que Krishna é a personalidade mais equânime que a gente pode entrar em contato dentro das escrituras. Enquanto eu vinha pensando em quais versos trazer, no que trazer de conteúdo, eu fiquei pensando muito assim, nossa, eu quero muito levar exemplos de personalidades equânimes para que eles possam entender na prática como essa equanimidade é colocada no dia a dia, como ela é colocada à prova também no dia a dia. E aí a personalidade que realmente assim eu mais vi como exemplo de equanimidade é Krishna. E aí essa equanimidade de Krishna é mostrada nas escrituras através da imparcialidade dele. É dito que Krishna é imparcial tanto para com os seus devotos como para com os não devotos. E aí é explicado também, porque existe também quase uma polêmica, mas uma discussão se essa imparcialidade, como assim Krishna é imparcial com seus devotos? Ele não é o bem-querente dos devotos, ele não cuida dos devotos, ele não dá facilidades para os devotos, ele não busca estar sempre próximo dos devotos, como ele é imparcial com os devotos? E aí é explicado nas escrituras que ele é imparcial tanto com quem não está nem aí para ele quanto para os devotos, porque ele dá a todos as mesmas oportunidades de o alcançarem, sem que ele distinga entre você pode me alcançar e você não. Tudo, a oportunidade é dada igualmente para todos. E aí o que a gente vai descobrir nas escrituras é que o que vai fazer a diferença é a reciprocidade com a qual aquela entidade viva o busca. Então, para as entidades vivas que o estão buscando,
ele está ali disponível. Para as que não estão buscando, ele também está disponível. O que vai fazer essa diferença é o livre-arbítrio da entidade viva, que vai, em maior ou menor grau, buscá-lo. E também, claro, influenciada pelos modos da natureza material. Então, entendendo que o maior exemplo de equanimidade é Krishna, com a imparcialidade dele, cabe a nós entendermos o que será que eu estou fazendo para buscá-lo. Será que eu estou buscando a Krishna da mesma forma como ele está disponível para mim? A gente vê que a consciência de Krishna é muito sobre relacionamento, desenvolver uma relação de amor cada vez maior com Krishna, com Deus. E aí cabe entendermos, será que eu estou fazendo a minha parte nessa relação, na busca por essa relação, porque é uma via de mão dupla, é algo recíproco. E nós vemos também, eu comecei a refletir sobre os exemplos de equanimidade das escrituras, e eu fui percebendo que, de alguma forma, todos os personagens históricos que a gente vê retratados nas escrituras, eles deram exemplo de equanimidade. Então, mesmo que a equanimidade não tivesse presente neles num primeiro momento, como era o caso de Arjuna, por exemplo, a gente sabe que Arjuna titubeou muito no campo de batalha, que ele teve muito medo, que ele ficou em dúvida, ele não sabia muito bem como agir, ele preferiu em alguns momentos fugir da responsabilidade de batalhar, porque para você que chegou agora, Arjuna é um guerreiro que estava diante da maior batalha da vida dele, uma batalha que ele ia encarar entre irmãos, entre familiares, e ele quase não luta, ele está ali a ponto de não lutar, ele busca todos os subterfúgios ali, todas as desculpas para poder não lutar, tentando também colocar filosofia espiritual nessas desculpas, então falando, não, se eu fizer isso eu vou ser muito maldoso com essas outras pessoas, eu vou perdoá-los, então buscando todos os argumentos filosóficos e espirituais, e Krishna, que é Deus, está ali junto dele, porque é um amigo pessoal dele e está ali atuando como quadrigário de Arjuna, como cocheiro que conduz a carruagem nas batalhas, e Krishna fala, não, você precisa lutar, porque o seu dever é fazer a justiça, você é um guerreiro. Se o guerreiro não lutar, essas pessoas que estão precisando da justiça vão ficar desamparadas. E aí, o grande pulo do gato para a gente entender Arjuna como equânime também é perceber o quanto ele aceitou as instruções. Então, na nossa vida também, muitas vezes a gente não vai ter a equanimidade como algo natural nosso. As investidas da aflição, do medo, isso tudo vai nos influenciar, os modos da natureza vão nos influenciar. A gente tem visto ao longo de todos esses dias o quanto a natureza material nos influencia. E isso vai fazer com que a gente penda para o lado do medo, ou penda para o lado da tristeza, ou penda para o lado da euforia também, porque a equanimidade pode acontecer em todos os níveis, pode acontecer para aquele nível mais baixo, ou pode acontecer também para o nível de euforia, para o nível de extrema felicidade, que a gente viu também que não é interessante a gente cultivar. E o que vai fazer a gente voltar para o nosso eixo é ter a ideia da inteligência espiritual. Pode deixar ainda no outro, que eu só trouxe mesmo um verso, alguns versos para ilustrar, mas eu estou falando bastante. Que a ideia é a gente recobrar a equanimidade através desse apego à inteligência espiritual, desse apego aos aprendizados do que a gente sabe que é correto fazer, que é correto buscar. Então,
É utópico a gente pensar que a equanimidade no nosso dia a dia prático vai estar sempre presente e vai estar presente automaticamente, mas é lembrar o quanto personalidades como Arjuna, temos também Prahlada Maharaj, que é o devotinho de Krishna, que tentava ali de todas as formas expressar a devoção dele diante de um pai que era demoníaco, um pai que era muito maldoso e que não queria que o filho expressasse esse amor e que tentou de todas as formas matar esse filho, acabar com ele. E aí, no final das contas, Prahlada Maharaj ainda pede a Krishna que seja misericordioso com esse pai. A equanimidade, então, não quer dizer que a pessoa não vai passar pelas turbulências ou não vai sentir as turbulências, mas que diante dessas turbulências ela pode se agarrar à inteligência espiritual, ela pode se agarrar a Krishna, a Deus e ao conhecimento espiritual que vai permitir com que ela transite e com que ela recobre o eixo dela. Tem até uma frase que a gente vê muito pela internet que o equilíbrio é como andar de bicicleta. Então, quando a gente está andando de bicicleta, a gente sabe que o equilíbrio não vai ser algo estático, porque senão isso não seria equilíbrio. A própria alegoria, a própria imagem da balança mostra como o equilíbrio pende de um lado para o outro, está suscetível, mas a balança tem o seu eixo. Então, cabe a nós pensarmos no nosso eixo e termos em Krishna e no conhecimento espiritual os nossos maiores eixos. E aí a gente vai ver como também colocar isso em prática no dia a dia de forma mais direta logo mais. Mas então, estávamos falando dos sintomas da pessoa que desenvolveu a equanimidade. E aí aqui também, no capítulo 12 da Bhagavad Gita, tem uma sequência de versos que exemplifica muito bem quais são esses sintomas. Então, nos versos 13 e 14, é dito assim: aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim. Semelhante devoto me é muito querido. E aí, na sequência, o verso 15. Aquele que não põe ninguém em dificuldades e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. De novo, a gente vê que não é aquele que está livre do medo e da ansiedade, ou aquele que não sente a felicidade, aquele que é sangue de barata, por exemplo, tem essa expressão para dizer, para falar sobre uma pessoa que, essa pessoa é muito blasé, também tem essa outra expressão, essa pessoa não sente as coisas. Acho que todo mundo já se deparou com alguém assim, ficou até pensando, nossa, mas e aí, né? Essa pessoa não se alegra, não sente nada, e o ponto não é esse, o ponto é saber lidar com esses sentimentos que chegam. E não colocar para debaixo do tapete também, que é outra coisa, né, que a gente vê muito por aí, até aquela positividade tóxica, em que a pessoa precisa sempre estar feliz, principalmente a pessoa espiritualizada. Às vezes é muito duro, inclusive, ser espiritualizado para quem não tem uma compreensão profunda dos aspectos espirituais, porque ela vai cair nesse julgamento de, poxa, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo isso, mas eu sou espiritualizada, eu não deveria estar sentindo. Pelo contrário, a pessoa vai aprender a sentir a raiva dentro da espiritualidade, ela vai aprender a lidar com a raiva, a agir com consciência diante daquilo. E agir com consciência significa ter domínio, escolher como eu vou agir, como eu vou manejar essa situação e não se livrar da situação. E aí, na sequência de versos, ainda no capítulo 12, os versos 18 e 19, vemos o seguinte: aquele que é igual para com amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia,
que está sempre livre de associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional. Semelhante pessoa me é muito querida. Então aqui a gente vê mais sintomas e a gente vê que esses sintomas continuam com esse padrão. Não são coisas que a gente vai distanciar da gente, mas são coisas que vão acontecer. Calor, frio, a gente não controla isso. Felicidade, aflição, vimos que no mundo material estamos sujeitos a essas ondas de felicidade e de aflição, a essa maré mais alta e essa maré mais baixa. Mas vejam só um ponto bem interessante e um grande pulo do gato aqui também para entender essa dinâmica toda, que está sempre livre de associação contaminadora. Então a gente vê que ao mesmo tempo, para desenvolver equanimidade, vão ter coisas que a gente não vai conseguir bloquear. O clima a gente não vai conseguir bloquear, as atitudes dos outros, o que a gente sente diante disso, mas tem coisas que a gente vai poder escolher. E aqui uma delas é a associação. Com quem eu vou estar? Quem são as pessoas que eu escolho que estejam perto de mim? São pessoas que vão incitar com que eu me desequilibre ou são pessoas que vão proporcionar com que esse equilíbrio venha até mim mais facilmente? A gente sabe que tem lugares que deixam a gente melhor e lugares que deixam a gente pior. Aqui mesmo todo mundo comentou ser um lugar que acaba deixando a energia das pessoas melhor, que a pessoa vem aqui e se sente bem, que sai nutrida. Ao passo que tem lugares que a gente sabe que, nossa, eu vou e já fico estressado, uma fila de banco, um trânsito, uma coisa assim. E claro, a gente não vai poder, muitas vezes, escolher quais os lugares onde a gente vai estar, mas a gente vai conseguir trazer mais de lugares propícios para a nossa vida. A gente vai escolher quais pessoas a gente vai deixar no nosso dia a dia. Isso a gente consegue escolher até certo ponto. Às vezes num trabalho, numa coisa assim, eu preciso me relacionar com vários tipos de pessoa, mas e quem adentra o meu círculo de amigos mais próximo? E quem eu permito ficar na minha vida? E isso também com alimentação. Qual alimentação eu permito ficar na minha vida, no meu corpo? Quais músicas eu me permito escutar? Será que isso tudo está contribuindo para que eu me mantenha equânime ou será que isso tudo está contribuindo para que eu fique fragilizado? Porque é importante saber que o desequilíbrio ele não vem muitas vezes de uma vez só. Ele vem muitas vezes aos poucos, é aquela gota d'água que vai pingando, vai pingando, vai pingando. E se a gente não sabe o que nos faz pender a balança para um lado ou para o outro, muitas vezes a gente vai deixando aquela gotinha de água pingar, pingar, cair, cair, e no final das contas a gente se vê tendo uma atitude extrema, a gente se vê tendo uma atitude que não gostaria de ter tido. Então, enquanto a gente vai vendo os sintomas daquela pessoa que é equânime, a gente vai percebendo que também, ao ver os sintomas, tem os comos. Como eu vou fazer isso? Vou fazer isso através de tirar o meu falso ego do centro da minha vida, então colocando o conhecimento espiritual que está ali demonstrado através de Krishna, Deus, como centro da minha vida, então sabendo que tudo que eu fizer, eu vou fazer para Ele, vou fazer por Ele, vou fazer tendo a consciência de que eu não sou o autor da ação e eu não vou, em última instância, receber os frutos da ação, porque esse eu que eu vejo agora, esse corpo, é transitório, é temporário, é um corpo que está aqui agora, nessa vida, nesse ponto da matéria, e que, na verdade, eu sou a alma, e a alma é eterna. Então, a alma não tem nada a ver com os papéis que eu ocupo, com as aflições, com as coisas que eu passo. Não, a alma também corporificada não é a gente em última instância, então ela tem até a página 2 um poder de decisão, ela tem o livre-arbítrio dela,
mas ela está regida por várias outras coisas que estão acontecendo em maior grau em volta dela. A gente vê aqui que tem sim como escolher algumas coisas que vão fazer mais parte do nosso caminho, tem como a gente escolher algumas pessoas que vão estar mais próximas da gente. É dito que somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, como saber se eu estou indo bem no meu caminho espiritual, se eu tenho chances de manter a minha equanimidade? É saber quem está por perto. E tem um outro ponto, diante de tudo isso que a gente falou, muito importante para saber sobre a equanimidade, saber se eu estou no caminho da equanimidade, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, nós vemos através das escrituras, que é esse entendimento de que nós somos almas e o entendimento de quais são as características da alma: eternidade, conhecimento pleno e bem-aventurança, alegria plena. E também o autoconhecimento ligado às questões mais práticas do dia a dia. O que me irrita, o que me tira do sério, o que me faz bem, como eu me nutro. Eu me lembro que uma vez, numa dinâmica de empresa, foi feita uma dinâmica, né, uma atividade em que nós deveríamos listar algumas coisas, tanto as coisas que nos faziam muito bem, tanto coisas que nos faziam muito mal, e coisas que, assim, atitudes, coisas do dia a dia que também não deixavam a gente nem tão super bem, nem tão mal. Então, coisas que nos deixavam ali num campo da neutralidade. E valia citar tudo, valia citar desde coisas práticas, como fazer compras no mercado, quanto coisas mais sutis, como pedir ajuda e receber ajuda, pedir ajuda e não receber ajuda, procurar uma pessoa para desabafar e encontrar um ombro amigo, ou então não encontrar. Então a gente citava ali várias coisas e depois a gente ia numerando de 1 até o número de coisas que a gente tinha citado, conforme o que mais afetava a gente e o que menos afetava. Então, no final das contas, quando a gente acabava o exercício, a gente tinha um ranking que a gente podia até separar em 10 coisas que mais me afetam, ou 5 coisas que mais me afetam, ou 3 coisas que mais me afetam. Tanto para o lado positivo, me afetam bem, me elevam, me edificam, quanto coisas que me afetam para o lado negativo, me abaixam, me deixam mal. E dava até para separar depois, dava para fazer vários exercícios com essas informações que a gente colhia, né? Para entender e trazer a clareza de como eu ajo. E aí eu me lembro que uma coisa que foi muito curiosa, assim, que eu não sabia sobre mim e que eu percebi, era que fome me afetava muito. Então, que eu era uma pessoa que precisava tomar um café da manhã antes de começar minhas atividades do dia, porque senão eu não ia funcionar muito bem. Eu ia ficar com aquela fome, com aquela dor no estômago, e aquilo ia começar a me irritar, e me irritando, a minha balança da equanimidade ia pender mais para um lado que eu não gostava. Então, foi uma coisa tão simples, mas que para mim abriu tanto a mente, que eu falei, nossa, assim, tá nas pequenas coisas. Esse autoconhecimento das nossas pequenas coisas e das grandes também é o que vai fazer a diferença no final das contas. Então, é o exercício que a gente deve fazer ao longo de todos os nossos dias. E aí, aqui continuando nos sintomas, o capítulo 14 da Bhagavad Gita, versos 22 a 25, é dito assim: a Suprema Personalidade de Deus disse: ó filho de Pandu, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes, nem os deseja quando desaparecem, que não se abala nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que estão ativos, que está situado no eu e que tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento, que olha para um punhado de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual para o desejável e o indesejável,
que é estável, igual no louvor e na repreensão, honra e desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo e que renunciou a todas as atividades materiais, disse que essa pessoa transcendeu os modos da natureza. Então, a gente vê aqui mais argumentos mostrando que aquela pessoa que busca a equanimidade, que chega próximo dela, é aquela que sabe que os modos da natureza são os que estão ativos, são os que estão fazendo com que tudo aconteça. Então, muitas vezes, a pessoa não transcendeu os modos da natureza. Se estamos aqui, a gente ainda não transcendeu os modos da natureza, a gente ainda é influenciado por paixão, ignorância, bondade, mas a gente sabe que aquilo é o modo da natureza. Então, esse é um outro pulo do gato. Muitas vezes, a gente vai inclusive se deixar levar por um dos modos da natureza, mas através do exercício da compreensão, do autoconhecimento, através do estudo de todo esse conhecimento, a gente vai conseguir perceber que, opa, aqui o que agiu foi esse modo da natureza. E aí, percebendo isso numa próxima vez, eu vou poder, quem sabe, perceber esse modo da natureza agindo um pouco antes dele me levar, dele fazer com que a minha balança penda. Então, é um exercício diário, é um exercício da gente sempre estar atento e entender, refletir, perceber onde será que esse modo está agindo. Nessa situação, qual será que foi o modo que agiu? E aí, pode passar, por favor, Krishna. Como desenvolver, então, a equanimidade no dia a dia? À medida que a gente foi vendo esses sintomas, eles automaticamente estão ligados aos como também, ao como fazer. Mas vale evidenciar algumas coisas bem importantes também, até de acordo com o que é dito aqui, especificamente nas Escrituras. Então, na Bhagavad Gita, capítulo 12, versos 3 e 4, no significado é dito assim: para perceber a superalma dentro da alma individual, a superalma, então, é perceber o aspecto de Deus presente dentro do coração de cada um, que é chamado de superalma. É preciso cessar as atividades sensoriais, que consistem em ver, ouvir, saborear, trabalhar, etc. Então, passa-se a compreender que a alma suprema está presente em toda parte. Munido desta compreensão, o transcendentalista não inveja nenhuma entidade viva. Ele não vê diferença entre homem e animal, porque só vê a alma e não a cobertura externa. Mas para o homem comum, esse método de compreensão impessoal é muito difícil. Então aqui a gente vê que um dos primeiros como desenvolver a equanimidade é entender que ali dentro daquela entidade viva existe uma alma e que existe também a parcela de Deus presente ali, a superalma, o representante de Deus presente ali, que essa entidade viva também é representante de Deus perante a minha vida. E entender que, portanto, não é ela em si, aquela pessoa especificamente que está fazendo alguma coisa, que está fazendo alguma coisa contra mim, por exemplo, não é o fulano, não é o beltrano, são os modos da natureza material agindo naquela entidade viva. E aí, fazendo esse exercício, a gente passa até a ver todos com uma misericórdia maior, não deixando de evidenciar que houve algum erro, que houve alguma coisa injusta, mas odiando, de novo, o pecado e não o pecador. Odiando aquela atitude que a pessoa teve, mas não a pessoa em si, porque se a gente começa a odiar a pessoa, a gente muitas vezes cai numa plataforma de ranço. Todo mundo aqui sabe, né? Já até deve ter sentido um ranço de alguém, de alguma coisa, e o ranço é contaminador, principalmente em ambientes em que a gente vai precisar conviver com aquela pessoa mais dias, ou ambientes em que você, sabe, tá sempre ali com a pessoa, uma família, e mesmo quando a gente não tá, se a gente pega o ranço da pessoa, a gente dorme com o inimigo. É assim,
inacreditável como até distante fisicamente, aquela pessoa vai estar sempre ali nos nossos pensamentos, vai estar sempre ali nos perturbando. E como a gente deixa isso acontecer, né? Assim, é impressionante como a gente muitas vezes chama o inimigo para dormir com a gente, para estar ali do nosso lado. E quando a gente passa a olhar tudo com olhos espirituais, a gente vê que tudo bem. Houve ali uma coisa não louvável, houve uma coisa errada, mas eu vou liberar essa pessoa e vou me liberar também de ficar com aquele remorso tão nocivo, tão venenoso, principalmente para mim, porque a pessoa tá lá vivendo a vida dela, tá lá fazendo as coisas dela, muitas vezes não tá nem lembrando daquilo que aconteceu e o prejuízo tá em mim, né? Tá em mim que tô ali desenvolvendo, muitas vezes somatizando, né? Desenvolvendo uma gastrite, desenvolvendo uma alergia emocional, uma coisa que assim não vai me levar a nada. E aí aqui é dito também no Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 13, versos 8 e 9, o sistema de Bhakti Yoga, que é esse yoga da devoção que a gente vem tanto aprendendo ao longo desses dias, é o mais elevado sistema de yoga, e nesse sistema o canto do santo nome do Senhor é a principal prática de serviço devocional. Cantando o santo nome pode-se alcançar a perfeição do nirvana, ou o libertar-se da existência material, e assim expandir a vida bem-aventurada de existência espiritual, conforme descreve o Senhor Chaitanya, que é o avatar de Krishna. Quem se situa nessa posição já não tem interesse algum na opulência material ou mesmo em um trono real e na soberania de todo o planeta. Essa situação se chama Viraktiranyatra Syat. Ela é o resultado do serviço devocional. Então aqui, como dentro dessa divisão do como desenvolver a equanimidade, a gente vê que o canto do santo nome e o serviço devocional são também ferramentas tidas como as ferramentas mais práticas da nossa era para chegar a esse estado. Então, o canto dos santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna, a recitação dele, que pode ser feita em todos os lugares, de todas as formas, no trânsito, no dia a dia, através de um momento específico de meditação na Japamala, que é o que vai limpando a poeira acumulada do nosso coração. É dito nas escrituras que ele vai limpando essa poeira acumulada e isso vai nos permitindo nos ver melhor. É como um espelho que fica embaçado ou que fica sujo e a gente não se enxerga. À medida em que esse espelho vai sendo limpo, a gente vai realmente conseguindo ver o nosso reflexo. E no caso, através do conhecimento espiritual, é o reflexo da nossa alma, é quem realmente a gente é e é o que vai nos dando força, condições, repertório para que a gente consiga colocar em prática a equanimidade, as qualidades divinas, tudo que a gente vem aprendendo aí ao longo de todos esses dias na nossa rotina, no nosso cotidiano. E aí aqui continua no significado dizendo assim, Prabhupada diz assim: quanto mais avançamos em serviço devocional, mais nos desapegamos da opulência material e das atividades materiais. Assim é a natureza espiritual, plena de bem-aventurança. Descreve-se isso também na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 59, Parandrishtva Nivartate. Deixamos de participar do gozo material ao saborearmos a vida bem-aventurada em existência espiritual, que é superior. E esse Parandrishtva é o gosto superior. É o que a gente viu aqui já ao longo dos dias, mas é algo bem importante também e muito ligado a esse como nós vamos desenvolver equanimidade. Através do processo da consciência de Krishna, através desse processo com o qual nós vamos tendo contato, esse gosto superior vem aparecendo nas nossas vidas. Então, é o deixar naturalmente as atitudes, os hábitos destrutivos e se aproximar cada vez mais do que nos eleva, do que nos mantém
na plataforma do equilíbrio, da equanimidade. E aí, Prabhupada continua aqui nesse mesmo significado. Através do avanço em conhecimento espiritual, que é considerado como fogo abrasador, todos os desejos materiais reduzem-se a cinzas. A perfeição do yoga místico é possível quando se está continuamente em contato com a Suprema Personalidade de Deus através da prática de serviço devocional. O devoto sempre pensa na pessoa suprema a cada passo de sua vida. Toda alma condicionada está cheia de reações de sua vida passada, mas toda sujeira imediatamente se reduz a cinzas caso se execute serviço devocional. Então, é uma promessa de Krishna muito especial e a qual nós devemos dar atenção, de que ele realmente vai nos proteger e vai fazer com que a gente supere essas questões à medida em que a gente vai o buscando cada vez mais. E à medida em que a gente o busca cada vez mais, ele também se aproxima de nós cada vez mais. É dito que a cada passo que a gente dá em direção a Krishna, ele dá 10 na nossa direção. Então, estamos muito bem amparados. E é isso que também precisa ficar de recado para nós no final desse programa, desse retiro todo, quando a gente estiver lá no nosso dia a dia, quando a gente estiver diante das tribulações, diante das coisas que vão nos abalar, é saber que existe todo um processo, todo um método, uma ciência de autorrealização que nos dá um caminho, um passo a passo, e que o autor de tudo isso é Krishna, e que é ele que está pessoalmente, através dessa figura de Arjuna também, que nos representa em tantas coisas, né? É ele que vem nos dizer que nós podemos sim confiar nele, confiar no processo e praticar o serviço devocional, que é pensar nele e estar de fato em yoga, que yoga é essa conexão. Eu vou pausar um segundo para colocar a tomada no meu computador, que está acabando a bateria, e tem mais um trechinho aqui de uma conclusão que eu queria ler para vocês, mas... Obrigada, Govinda. É isso, é entender que através desse contato com o serviço devocional, com o cantar dos santos nomes, nós vamos realmente conseguir estar em yoga, em união. E que aí a alma, em união com Deus, que é a fonte do que ela é, do que ela propriamente dita é onde ela vai realmente se encontrar, é onde ela vai realmente se regozijar e ter contato com toda a bem-aventurança, toda a alegria que ela pode sentir de uma forma duradoura e não de uma forma passageira, como as coisas do mundo material nos trazem. E aí, pode passar para a próxima, por favor? Obrigada. Quais são as vantagens de desenvolver equanimidade? Então, a equanimidade é um termômetro. O Govinda que trouxe esse exemplo, a gente estava conversando sobre esse tema e eu achei ótimo, trouxe até a figurinha, porque como a gente sabe se avançou no caminho espiritual? Muitas vezes a gente se cobra tanto, e eu me lembro que quando eu comecei assim no caminho espiritual, e estava dentro de alguns círculos e tinha ali algumas experiências espirituais, muito do avanço espiritual era medido naquelas situações por o quanto você está afiando a sua capacidade de ver as coisas, o quanto você está afiando a sua sensibilidade, mas era assim, uma sensibilidade no sentido de perceber coisas sobrenaturais, também, o quanto você está avançando, o quanto você está conseguindo fazer parte dos encontros que a gente tem feito, qual é a sua assiduidade nos encontros, ou então, você já experimentou determinada
determinada substância enteógena que vai permitir que você tenha um contato espiritual e tudo assim baseado em coisas materiais, né? E o termômetro para medir se a gente avançou no caminho espiritual não precisa estar ligado a essas coisas materiais, mas sim pode estar ligado a como eu reajo diante das situações, a qual é a minha atitude diante da vida. Então, essa equanimidade como termômetro do avanço no caminho espiritual busca nos lembrar de que o meu avanço ele pode ser medido no quanto eu consegui ser melhor do que eu era ontem. Então, no sentido de o quanto eu tinha o hábito de, por exemplo, explodir, estourar quando alguém falava ou agia de determinada forma, e o quanto eu estou conseguindo realmente manter o meu equilíbrio, me manter na minha plataforma de equanimidade agora. O quanto eu estou conseguindo ver as dualidades do mundo e da minha vida como um observador e não mais me deixar levar por aquilo que acontece. Ou então, o quanto eu me deixei levar por aquilo que aconteceu, mas antes eu me deixava levar e eu ficava mal 5 dias com aquilo, com aquela situação. E o quanto hoje eu estou conseguindo ficar mal 3 dias, 2 dias. Então, esse termômetro do nosso avanço no caminho espiritual é o quanto a gente vai conseguindo colocar na prática esses ensinamentos e o quanto a gente vai conseguindo fazer pequenas mudanças, passos de bebê na nossa vida. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma palestra e era dado esse exemplo dos passos de bebê, que dizia que a gente não precisava dar passos enormes adiante das coisas, que muitas vezes a gente não iria conseguir manter aquele ritmo de caminhada, que acontece também muitas vezes na nossa vida. A gente vai, faz um ritmo ali de alguma coisa e, nossa, tá tudo muito bem no começo, só que eu não consigo ter força e não só força, mas determinação e não consigo ter constância para manter. Então, os passos de bebê, os passinhos, os pequenos passos podem nos levar muito longe também. É o que realmente vai fazer com que a gente avance e veja esse avanço. E não que seja um avanço que o termômetro está lá em cima e aí de repente despenca. Poxa, não consegui manter. Isso acaba com a autoconfiança de uma pessoa e faz com que ela se afunde até mais, assim, consegui um avanço espiritual, mas não consegui manter. Ela se desanima e desiste daquele avanço espiritual. Inclusive, no Cantar da Japa, que muitos de vocês estão praticando aí de manhã com a gente, e com os devotos que estão aqui nesse momento, uma pessoa, né, que quer receber uma iniciação espiritual, que quer fazer votos de estar mais firme no caminho espiritual, canta geralmente 16 voltas. Geralmente não, né? Para ela poder ser iniciada, receber a iniciação espiritual, ela canta 16 voltas. Mas qualquer volta que se cante, qualquer momento que se pare para se cantar o Mahamantra, a pessoa já está colhendo os benefícios. Inclusive, quando a gente começa nesse caminho, nos é dito, vai com calma nessas voltas que você vai cantar, porque o ponto não é você querer cantar uma volta inteira de Japamala ou várias voltas inteiras de Japamala de uma vez, mas sim fazer aquilo sempre, de forma constante, de forma que naturalmente o gosto superior vai fazendo com que você queira cada vez mais se aprofundar naquilo. E aí, aqui também eu trouxe esse desenho das mãos e do coração, porque qual a vantagem também de desenvolver a equanimidade? De que não existe verdadeiro yoga sem equanimidade. Então, já que yoga é união, isso pode deixar, obrigada. Já que yoga é união com Deus, como ter essa união sem desenvolver equanimidade? Se a gente
não desenvolveu a equanimidade é porque a gente ainda está muito apegado à natureza material, ainda está servindo a matéria. E aí, para ter esse relacionamento, para estar nessa relação de yoga, de conexão, é importante que a gente passe a ter um pensamento espiritual. E o pensamento espiritual não é a gente deixar de fazer as nossas coisas do dia a dia, mas sim, como a gente vem falando, né, o serviço devocional é pensar nessa união com Deus à medida em que a gente vai cumprindo com as nossas obrigações, à medida em que a gente vai fazendo tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E libertação da ilusão. Então, a gente passa cada vez mais a entender que realmente não somos esse corpo, nós somos a alma. E como tal, passamos a agir cada vez mais de acordo com a natureza da alma. E aí, Krishna diz assim, no Srimad Bhagavatam, canto 10, verso 19: sempre, onde quer que haja devotos equânimes e pacíficos, que possuem bom comportamento e são decorados com todas as boas qualidades, o lugar e as dinastias ali existentes, mesmo que condenados, purificam-se. Então, a vantagem de buscar essa equanimidade cada vez mais na nossa vida é que, à medida em que a gente vai buscando a equanimidade, a gente vai incorporando no nosso dia a dia todas as outras boas qualidades também. Inclusive, no momento em que eu separava os versos e montava a estrutura da aula, eu fiquei, assim, surpresa de perceber o quanto realmente, assim, todas as outras, aquelas 26 qualidades que a gente viu ao longo dos dias, o quanto todas as qualidades espirituais de natureza da alma que a gente busca e que a gente vinha falando estão contidas na equanimidade. E o quanto a equanimidade está contida nessas qualidades também. Porque à medida em que eu escolho desenvolver uma qualidade de limpeza, purificação, destemor, eu estou lutando contra forças internas, contra os modos da natureza material, contra a minha mente, que querem que eu tome um caminho diferente. Então, para colocar em prática qualquer uma das outras qualidades, eu preciso ter muito claro o que é equanimidade, eu preciso ter muito claro como eu chego até a equanimidade, porque é isso que vai me dar sustentação para conseguir colocar em prática todo o resto. E aí, agora sim, pode passar. Como eu coloco na prática a equanimidade no meu dia a dia? Então, pensando em Krishna, buscando autoconhecimento, ocupando os meus sentidos, que a gente viu aqui, trocando a ocupação dos sentidos de um ponto de vista material por um ponto de vista espiritual, cantando os mantras na minha japamala, fazendo o serviço devocional, pensando em coisas mais sutis também, nas atitudes de não violência para com as entidades vivas, para comigo mesmo, na prática também, respirando antes de agir. Essa é uma ferramenta de respiração que a gente tem aí sem precisar de muita coisa para colocar em prática, que é antes de tomar uma decisão, respirar, antes de tomar uma decisão de falar alguma coisa, principalmente sabendo que é uma decisão difícil, desafiadora, principalmente sabendo que é uma conversa desafiadora, que a gente possa sempre pensar antes de agir. A gente tem muita tendência de querer responder, de querer falar e ouvir de menos e falar demais. Então, pensar como eu posso responder isso de um jeito adequado, com uma linguagem veraz, agradável e benéfica, é se permitir também. Opa, eu não estou bem para dar essa resposta, para tomar essa decisão. Eu posso esperar um pouco para poder tomar um caminho que eu não vou me arrepender depois de ter tomado. Isso tudo se resume a agir com consciência. E aí, como o tema do nosso encontro agora aqui era alcançando equanimidade no caminho espiritual, eu até comentei, se a gente alcança no caminho espiritual, automaticamente a gente vai alcançar na vida. No caminho espiritual, a equanimidade está muito ligada ao nosso sadhana, às nossas práticas espirituais.
Então, ter constância nas práticas espirituais, sabendo que a prática espiritual não é uma coisa que você vai fazer hoje e dali a tantos dias ou a tantos meses vai fazer de novo. Não, é algo diário, é uma escolha diária. É assim como escovar os dentes, como tomar banho, como trocar de roupa, são coisas que a gente faz todo dia. Interesse, estudo, então buscar aprender, buscar ler, estudar, ouvir palestras, ouvir é o primeiro serviço devocional. Ouvir sobre tudo isso, porque ao ouvir a gente já está prestando, fazendo serviço devocional. Muito se engana quem acha que serviço devocional é só você ir lá lavar uma panela ou fazer qualquer outra coisa prática. Não, sentar e ouvir, todos aqui estão praticando o serviço devocional. Estar com as pessoas que te inspiram nesse caminho, estar com pessoas que realmente buscam a mesma coisa que você, tudo isso vai fazer com que a gente coloque em prática essa equanimidade no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, como conclusão de tudo isso, eu fiquei refletindo muito sobre duas passagens que Krishna traz na Bhagavad Gita, que é dele se comunicando e passando confiança para nós. E são passagens que, assim, depois de entender tudo sobre equanimidade, o que é equanimidade, quais são os sintomas, como desenvolver, tá, mas e aí, quando me bateu o medo? É a gente se lembrar dessas duas passagens aqui. No capítulo 18, verso 66, Krishna fala o seguinte: abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. E aí essas variedades de religião que ele diz aqui, não são religiões assim, budismo, espiritismo, não. Inclusive qualquer pessoa que tenha uma religião pode adotar o processo de autorrealização da consciência de Krishna. A gente vê, inclusive Chandramukha Swami, o nosso mestre espiritual aqui que cuida do projeto, ele sempre fala que adotando a consciência de Krishna, que é muito mais uma filosofia, um processo de autorrealização do que qualquer outra coisa, o que quer que você seja, você vai ser melhor. Você pode ser um católico melhor, você pode ser um protestante melhor, um professor melhor, sabe? Não só na plataforma de religião, mas de coisas do dia a dia que você faz. A gente tem até um padre que é Hare Krishna, que adotou a filosofia de autorrealização que a gente vê aqui, o Sanatana Dharma, porque é algo transformador para o seu interior e para a forma como você age perante a vida, perante as suas escolhas, as suas atitudes. Então, nesse sentido aqui também, as variedades de religião que Krishna traz não são essas materiais, mas assim, tudo a que a gente se devota. A gente se devota muitas vezes a um ídolo, a um cantor, ao nosso trabalho, a gente se devota muitas vezes de uma forma não saudável à nossa família, a gente se devota de formas não saudáveis às nossas amizades, então achando que tudo se resume a elas, achando que a gente precisa ali agradar o tempo todo. Então Krishna diz, abandone todas as variedades de religião, tudo que tira a sua atenção do caminho espiritual, que podem ser qualquer tipo de apego, qualquer tipo de relação não interessante para esse caminho, né? E simplesmente renda-se a mim, simplesmente coloque-me como centro de tudo isso. E abandonar essas variedades de religião não é propriamente dito abandonar, vou abandonar o meu trabalho. Não, mas é colocar Krishna como centro daquilo, colocar Krishna como centro da família, colocar Krishna como centro das amizades, colocar esse conhecimento e essa atitude espiritual como centro de tudo. E ele diz assim no final, não tema. Por quê? Porque se a gente fizer isso,
da gente buscar colocá-lo como centro de tudo, qualquer situação desafiadora que a gente viver no trabalho, na família, na escola, em todas as situações, ele vai estar presente. Aí a gente vai saber agir melhor e vai saber desenrolar aquele nó muito melhor. E aí o outro ponto que ele traz aqui no capítulo 18, verso 78, o último verso da Bhagavad Gita. Terminei, não? De todas as reações pecaminosas, não tema. Bom, enfim, o verso 66 é o seguinte: abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. E aí o verso 78, ele diz assim: onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Esse não é Krishna que fala, né, mas é o último verso da Bhagavad Gita que traz: onde quer que exista o conhecimento espiritual aplicado, tudo vai se desenvolver de forma propícia. Não é necessário temer, não é necessário se acuar. Então fica aí esse recado de que queremos desenvolver equanimidade, não vai ser simples muitas vezes desenvolver equanimidade, mas depois de incentivos como esse e diante de realmente afirmações como essas, a gente realmente não tem nada a temer, a gente pode se sentir, sim, muito capaz de fazer o que precisa ser feito, a gente pode se sentir muito capaz, sim, de realmente colocar o conhecimento espiritual e o desenvolvimento disso como as metas da nossa vida e essa relação de amor com Krishna. E aí, dito isso, a gente finaliza aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, tragam. Um agradecimento a Srila Prabhupada também. Eu só gostaria de colocar primeiro a minha admiração por todo esse ensinamento. E principalmente uma pessoa tão jovem. Porque assim, entende? Essa menina começou comigo em 2020. Então é como ela disse, para cada passo que ela deu, isso me obedece. Então, assim, isso pode ser muito rápido. Isso de vidas e vidas e vidas. Então, pelo exemplo mesmo que eu tenho dela, assim, de viver tudo isso. É uma emoção muito grande. E um aspecto mais, digamos, simples, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a gente, dentro da cultura, de tudo, na filosofia, a gente usa muito essa palavra devoto. E eu, durante muito tempo, isso me incomodava um pouco, porque assim, parecia que só quem estava aqui dentro era devotado. Então, uma vez eu perguntei para Deus, o que é essa palavra devoto? Daí alguém me disse assim, é uma pessoa que fez votos, ou seja, não, foi viciada, tal. Eu não fiquei satisfeita com essa explicação. Eu não acho que só quem está aqui, quem faz esse caminho, quem tem esse voto, que faz desse jeito, que vai chegar lá. E aí, uma outra vez eu perguntei para Maharaj, né, que é o Shivananda Swami, que é o nosso guru, e ele disse, não, devota qualquer pessoa que se devota a Deus. Ele pode se devotar à igreja católica, no espiritismo, em qualquer lugar. Ele se devota à pessoa suprema. Então, esse é o devoto. Não é o devoto que fez um voto que às vezes nem está cumprindo aquele voto. Então, isso também acho que é uma coisa bem legal para desconstruir um pouco, porque a gente usa umas palavras dentro da filosofia que são muito particulares, digamos assim, né? E que às vezes pode causar esse tipo de confusão. Gratidão, Dora. Dora é uma grande amiga, como uma mãe para mim. Obrigada, Dora. Eu queria fazer uma comentário sobre a sua exposição. São exemplos bons, mas quando a gente fala de religião são processos que levam a entidade viva a se conectar com a divindade. Então a gente vê ao longo da história que as religiões também cometem muitas atrocidades. A gente pode
na história, por exemplo, as cruzadas, e atualmente está acontecendo uma cruzada em Gaza, por exemplo, um massacre, né, em nome da religião. E a gente percebe que as religiões nem sempre elas nos conectam. Aliás, elas nos desconectam, né, da divindade. Quando essas práticas elas tendem a interesses políticos. Então, mas a gente percebe que as religiões também existem dentro das religiões processos de aprisionamento no cativeiro material. Sim. Mas como assim Krishna é tão sábio que mesmo dentro das religiões ele traz processos que nos libertam, como por exemplo no hinduísmo a gente tem consciência de Krishna, são processos libertadores. No hinduísmo, ou mesmo o processo de adoração à deidade, a gente já tem histórias, né, dentro das nossas práticas que pujares já se tornaram fantasmas, por exemplo. Mesmo sendo pujares, os caras não entenderam. Ali já tem o passatempo de Krishna, que Krishna chega na porta do templo, o Balarama, né, Krishna, esses dois aí, chegam na porta do templo para pedir alimento, e os pujares negam o alimento, não percebem que é Krishna que está ali, se conectando com o pujar ali, fazendo um processo automático de adoração, entendeu? Então, esse processo religioso, feito automaticamente, né, se a pessoa não traz toda a sensibilidade, né, toda aquela emoção de conexão com Krishna, você faz tudo automaticamente, pode ser um aprisionamento, né? E a gente vê isso na história, na nossa filosofia. Então, mesmo dentro das religiões, as religiões podem ser processo de aprisionamento. Essa é a tese, né? E Krishna, mesmo dentro das religiões, nesses processos de aprisionamento, ele pode trazer a transcendência. Como o processo de Bhakti, cantar, santos. Era essa a... Sim, com certeza. Obrigada pelo ponto. Muito, muito legal o comentário, muito pertinente. Obrigada por referências. Sobre a fala de Chaitanya, assim, eu acho que não são as religiões que aprisionam, mas sim o homem que não absorveu aquele conhecimento na sua essência. Porque a própria palavra religião vem do latim religare, que é um sinônimo de yoga, que vem da raiz de yugi, que é a conexão. Mas o homem, ele está sob a influência dos modos da natureza, o processo em si é para nos elevar a nossa consciência. Por isso que Krishna fala, abandone todas as qualidades de Dharma materialmente motivadas. Né? Quando ele fala abandone todas as qualidades de religião, é justamente isso que ele fala, Dharma materialmente motivado, ele vem desse caminho. Sobre nos Vedas, eles falam da sessão Karmakanda, que é uma sessão já materialista, né? Eu busco adoração, eu executo rituais com apego ao fruto daquele resultado. Por exemplo, se eu quero ter beleza, fama, poder, os Vedas prescrevem, porque Krishna é tão perfeito que, como Vyasa, ele sabe que tem diferentes níveis de consciência. Então, ele não fala diretamente os Vedas, não fala só sobre rendição amorosa a Deus, como o Chaitanya falou, né? Então, mas Krishna, na Bhagavad Gita, o Chaitanya também falou, né? Krishna entra no meio desse cenário, e no capítulo 2 ele vai falar os Vedas tratam dos três modos da natureza, né? Transcenda os três modos, se tu isso no eu. Porque o que o Bhagavad Gita traz é espiritualidade pura. E os Vedas não necessariamente vão falar de espiritualidade pura, porque justamente tem pessoas que estão apegadas à matéria. Mas Krishna faz ele permite esse conhecimento de modo que as pessoas apegadas à matéria também possam ter algum tipo de religião, né? E de modo que elas gradualmente se elevem ao estado de consciência pura, que é a consciência de Krishna. Então, assim, como a gente vê que tem pessoas, mesmo no Ocidente, né, que se votam a Deus, estavam, sei lá, presas de intoxicação, um monte de coisa, não, porque
não vou citar nome de religião aqui, mas enfim, de processos, né? Mas as pessoas se elevam e ficam muito numa paixão, só pulando salva, só Jesus salva, só Jesus salva. Elas ficam fanáticas, enfim. Mas se a gente for também olhar para trás, aquelas pessoas eram muito piores de se encontrarem com Jesus naquele formato, né? Então, acho que o problema não é necessariamente Jesus, mas assim, como as pessoas absorvem aquele conhecimento, né? Que acabam deturpando. A deturpação, né? Entre a política, Isso. né, políticos, que mescla tudo, né, e acaba estragando. Mas o processo em si é perfeito. As coisas trazem um processo perfeito para diferentes níveis de consciência. Mas como a gente absorve, e cada processo funciona para cada era, né? Algumas coisas que eles prescreveram para outras eras não funcionam também para essa era. Então, por isso que a importância do guru para parar da assistência circular, porque o conhecimento é um sentido equipado e possa ser aplicado de acordo com o tempo, local e circunstância. Então, a gente tem um acesso a um conhecimento védico vindo da assistência circular. Então, isso é muito especial, né? Porque a gente já tem esse conhecimento de deturpação, mas eu, esse conhecimento, posso deturpar. Então, aí tiver influência material. quebra na assistência circular, quando eu todo esse conhecimento passa de forma deturpada. Sim. Obrigada. Bom, é isso então. Eu agradeço aí a presença, a participação, peço perdão por qualquer falha e qualquer ofensa e todas as glórias são a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.